Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lucileila Queiroz, agente gestora e conselheira do Savim, e este é mais um vídeo do canal do nosso sindicato. Sejam todos muito bem-vindos e fiquem à vontade no nosso modesto espaço aqui na internet. No vídeo de hoje, nós vamos apresentar o quadro Que Regra é Essa? E nós vamos trazer aqui o tema Orientações sobre a Lei da Liberdade Econômica. Geralmente, neste quadro, Que Regra é Essa? Aqui do canal, nós trazemos leis municipais aplicadas aqui na cidade de São Paulo. Mas nós temos percebido que foi publicada uma lei federal que tem repercutido e tem influenciado a atuação da fiscalização, não só da cidade de São Paulo, mas de toda a fiscalização de atividades urbanas do Brasil inteiro. Não sei se é por dificuldade de interpretação do que está escrito na lei, por falta mesmo de conhecimento, essa lei federal ela tem trazido uma série de dúvidas para os colegas que trabalham na fiscalização, agentes gestores, fiscais de atividades urbanas, tem trazido também muitas dúvidas para os munícipes e para todos aqueles que são aplicadores da lei. Por que eu digo isso? Essa lei, embora federal, ela trata da liberdade econômica e ela possibilitou que algumas atividades comerciais e de prestação de serviço sejam realizadas sem a emissão da licença de funcionamento pelas prefeituras. Embora a lei federal ela tenha sido publicada e o alcance da lei é em todo o território nacional, aqui na cidade de São Paulo não teve muito impacto, não mudou muita coisa, porque já existiam leis específicas que tratavam dessa matéria que foi regulamentada pela lei federal. E para me ajudar a falar sobre esse assunto e trazer essas informações sobre a lei da liberdade econômica, eu tenho a honra e o prazer de receber aqui a Clarê Fortunato. Ela é conselheira do Savim e ela é diretora da Federação Nacional de Fiscalização de Atividades Urbanas, a FENAFISC. E ela vai trazer esses esclarecimentos tão importantes e que trazem tantas dúvidas, que estão trazendo tantas dúvidas atualmente. Clarê, muito obrigada pela sua presença e é uma honra te receber. Oi, pessoal, boa tarde a todos. A honra é toda minha de poder colaborar e participar desse quadro que eu acho bastante importante e elucidativo, né? Aproveito para dar os parabéns para a Lucileira, para o Fernando, que tiveram essa ideia, e é sempre bom colaborar para o esclarecimento das dúvidas, né, da nossa categoria. Eu já quero te pedir agora, para você que está assistindo o nosso vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho das notificações para você ficar sempre bem informado e saber em primeira mão quando nós publicarmos novos vídeos aqui no canal. A sua participação é importante para nos auxiliar na divulgação das ações e atividades relacionadas aí à fiscalização de atividades urbanas. Então eu conto com a tua ajuda para fazer a divulgação dos nossos vídeos. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Clarê, falando sobre a lei da liberdade econômica, explica um pouquinho como que foi que surgiu esta lei e quais que são os objetivos dela. Então, a Lei da Liberdade Econômica, né, chamada de Lei de Liberdade Econômica 13.874, ela tem como principal objetivo dar proteção e facilitar a abertura de empresa por aqueles que querem desenvolver uma atividade econômica no país todo. A gente sabe o tamanho da dificuldade no Brasil de se abrir uma empresa, né? Aliás, abrir e fechar uma empresa, né? Dependendo do tipo de atividade, a licença de funcionamento leva anos para ser emitida. Isso configura um atraso, né, na vida de todo mundo, né, dos empreendedores, né, um desânimo dos empreendedores. Sem contar que, além de toda a documentação que é exigida, né, por lei, o número de demandas, de pedidos de licença, é inversamente proporcional ao número de funcionários aptos a emitir essas licenças.
Então, a coisa fica muito difícil para quem quer empreender. Então, essa lei, ela teve origem com a medida provisória 881, também de 2019, e o grande mentor dessa lei, a pessoa que elaborou essa lei, foi o Paulo Ebel. Ele estava no governo federal, no Ministério da Economia, nomeado como secretário especial de desburocratização. Eu estou citando isso porque o interessante é que o Paulo Ebel, ele foi nosso secretário de gestão no início do governo Dória, né? Aliás, ele ficou desde o início até assumir, e só saiu para assumir esse cargo no Ministério da Economia, lá com o Paulo Guedes. Ele era um dos responsáveis de implementar algumas legislações, né? Dentre elas, essa lei de liberdade econômica e a reforma administrativa que tanto está tirando o nosso sossego, né? E, aliás, ele só saiu do governo porque ele viu que, na época, né, que ele estava lá, ele viu que não avançou, a reforma administrativa não avançava, e ele achou por bem sair de lá. Concordando ou não com as ideias dele, ele foi uma das pessoas, foi um dos secretários que eu acho que mais nos recebeu na administração. E ele já discutia isso com a gente, essa necessidade de liberar, de dar mais liberdade, né, para as pessoas iniciarem os seus trabalhos, quando ele tomou conhecimento do número de estabelecimentos irregulares na cidade de São Paulo. Então, vamos dizer que teve um início aí, né, por conta dele ter passado pela Secretaria de Gestão. E, na verdade, também, essa lei, ela encontra respaldo na Constituição Federal. O artigo 170 da Constituição Federal, ele prevê que os entes federados, né, ele fala, deem um tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte. Então, isso já consta na Constituição, então é uma lei que encontra respaldo na Constituição Federal. Né? Foi assim que teve origem a Lei 13.874. Muito bem, Clare. E com relação a essas normas especificamente, né, da lei, agora que a gente está falando, relacionada à proteção ao livre exercício da atividade econômica, o que é exatamente que tem causado tanta confusão entre as pessoas? O que não está claro? O que tem causado essa dúvida de aplicação da lei federal? Então, a lei prevê, a 13.874, prevê essa facilitação para o início das atividades das empresas de pequeno porte, né, de baixo risco, na verdade, né, pequeno porte, baixo risco. Só que um dos artigos da lei, ela fala, assim, grosso modo, ou então posso ler o artigo, que os municípios, os estados e municípios, eles têm que se adaptar à lei, né, e aqueles que já têm alguma legislação possibilitando essa facilitação, a única coisa que a lei diz que esse ente federado tem que fazer é comunicar ao órgão federal a listagem das atividades abrangentes, né? Assim, das atividades que fazem parte dessa classificação de baixo risco, né? Então, aqui em São Paulo, a gente, com relação a legislação de baixo risco, né, nós temos legislação própria para isso, já anterior a essa lei federal, inclusive que a gente tem a 15.031 de 2009 já, ela era, né? Tem o decreto regulamentador da lei, que é o 51.044. Então, por ali, a gente já tem a dispensa de licença de funcionamento para um grupo de atividades de baixo risco e tem a licença eletrônica também para um grupo de baixo risco, só que é aquele grupo que depende da autorização de alguns outros órgãos, né, como ambiental, vigilância sanitária, esse tipo de coisa. Mesmo assim, a Câmara Municipal, ela ela aprovou uma lei, deixa eu ver aqui o número, né, foram vários vereadores que propuseram, por meio do PL 539 de 2019, eles propuseram uma lei para seguir essa lei federal. E foi aprovada, essa lei foi aprovada na Câmara, né, que é a 17.481 de 2020. Ela, na verdade, ela foi promulgada em 2020, mas foi ainda pelo prefeito Bruno Covas. Mas, assim, todos os artigos referentes a licenciamento, aos alvarás, eles foram vetados.
né? Então, todos os artigos foram vetados. A lei, não vale nem a pena se debruçar nessa lei, porque ficou ridícula, tem 2 ou 3 artigos lá que não fala nada com nada. Agora, interessante é por que foi vetado, por que foram vetados? Exatamente porque o legislador entendeu que já essas legislações municipais já recepcionam essa lei. É só questão, acho que, de comunicação. Então, nós temos as leis específicas, a gente tem que seguir as nossas leis específicas. Deu para perceber também, com algumas pesquisas, que vários municípios estão tentando se adaptar a essa lei federal. Por quê? Porque eles não tinham nada específico quanto a isso. Aí é bastante interessante. Até a cidade do Rio de Janeiro, eles têm um PL já. Eu vi que Bauru também tem, algumas cidades aqui da Grande São Paulo também, todos baseados no artigo 170 da Constituição Federal e na 13874 do governo federal. Entendi, Clare, mas você falou uma coisa aí que eu achei bem interessante com relação ao MEI, ao microempreendedor individual. Você pode explicar um pouquinho melhor? Porque assim, as pessoas pensam, os munícipes pensam que basta fazer lá o cadastramento como MEI, tirar lá o CNPJ, que automaticamente já está autorizado de funcionar. Explica, por favor, um pouquinho mais sobre essa questão do MEI e se tem alguma relação aí que modificou com a aplicação dessa lei federal? Uma das dúvidas existentes é essa com relação aos contribuintes, né? Muita gente acha que está liberado de qualquer coisa. Na verdade, não é assim. Eu acho que é no decreto 51 e 44, que regulamenta a lei 15.031, eu acho que é o decreto, né, que traz a listagem. Então, a gente tem ali 2 anexos, né? O anexo 1 é que está listado lá uma grande quantidade de baixo risco, né, de empresas classificadas como baixo risco, que não precisam da autorização da prefeitura, e isso é importante para iniciar os seus trabalhos, né? Então, não vai ficar lá anos esperando uma licença de funcionamento. Agora, não é por isso que ela que ela vai deixar de seguir legislações específicas, né? E, além disso, aí a gente tem também MEI relacionada no anexo 2, também, que é enorme, que são tipos de atividades que necessitam de algumas autorizações específicas. Então, essas atividades precisam entrar com o processo eletrônico, né? Agora é eletrônico, tem essa facilitação, mas precisa de obter essa autorização da prefeitura, né? Então, tanto uma quanto outra, não se pode considerar liberdade econômica com liberdade anárquica, né? Pode tudo, vou fazer tudo, não tem mais fiscalização. Não é isso, né? Você está facilitando a abertura das empresas, né? O governo está facilitando a abertura das empresas, mas a fiscalização ela vai acontecer para verificar se tudo que as leis específicas, se essa empresa está obedecendo toda a determinação de leis específicas. Então, você pega uma farmácia, por exemplo, ela é MEI, mas ela tem que entrar com um pedido eletrônico, né? Ela tem que pedir uma licença de funcionamento e cumprir todas as exigências que a lei está determinando. Tem mais alguma dúvida relacionada aí à aplicação dessa lei? Tem mais algum mal entendido que você consegue identificar ou é somente com essa parte de ter licença, não ter licença? Ah, eu estou dispensado, não preciso mais agora de autorização da prefeitura, posso funcionar tranquilamente? Ou você, pela tua experiência, né, e por aquilo que você acompanha, você conseguiu identificar que se há mais algum tipo de mal entendido que essa lei federal ela trouxe? Eu acho assim que não é nem um mal entendido. Eu acho que tem algumas coisas na lei que necessita, talvez, não sei se de uma revisão, interpretação, não sei. Eu vou ler o artigo, que é grande, né? No item 2, eu acho que do artigo 3º, que a gente está, né? O parágrafo 6º, eu achei ele bem confuso, porque ele diz assim, que, primeiro, no parágrafo 4º da lei, eu estou falando da lei 13.874, né, que a gente está lidando, né, da 13.874,
Ele fala que o disposto nessa legislação, que é toda essa liberdade para as atividades de baixo risco funcionar, será observado para todos os atos públicos de deliberação da atividade econômica executado pelos estados, Distrito Federal e município. Ele fala em todos os atos públicos. E aí, mais embaixo, no parágrafo 6º, ele fala que, para fins do disposto dessa lei, consideram-se atos públicos de liberação a licença, a autorização, a concessão, a inscrição, a permissão, o alvará, o cadastro, o credenciamento, o estudo, o plano, o registro e demais atos exigidos sob qualquer denominação por órgão ou entidade da administração pública da aplicação da legislação como condição para exercício da atividade econômica, inclusive o início, a continuação e o fim para a instalação, a construção, a operação, a produção, o funcionamento, o uso, o exercício ou a realização no âmbito público ou privado de atividades, serviço, estabelecimento, profissão, instalação, operação, produto, equipamento, veículo, edificação e outros. Eu acho que isso vai trazer um certo problema, entendeu? Quando ele fala aqui ele fala de construção, ele fala de edificação. Então, quer dizer, está liberado de todos os atos públicos, e aí ele inclui isso como ato público, o que o contribuinte vai entender? Eu posso construir sem alvará, né? Dá essa impressão. Eu posso construir sem alvará, eu posso produzir sem a necessidade da licença de outros órgãos. Eu acho que esse parágrafo 6º, ele está bem estranho, né? Eu acho que isso pode causar grandes problemas para aquele contribuinte que se atém à legislação, que vai ler um advogado, pega um advogado e vai dizer, não, eu tenho uma lei federal que me garante, né? Outro mal-entendido que pode estar acontecendo é que o empreendedor, por conta dele estar na atividade dele, estar nessa relação de baixo risco, ele poder abrir a sua empresa sem a necessidade do alvará, ou mesmo aquele que tirou o alvará eletronicamente, um dos problemas é ele achar que não precisa mais respeitar nenhuma outra legislação. E, na verdade, nós temos legislações específicas que precisam ser respeitadas, como a lei do silêncio, a lei da calçada, a lei do uso da calçada, talvez seja o mais impactante aí em São Paulo, né? Em alguns bairros a gente tem muita confusão por causa disso. Então, o fato de não precisar do alvará não exime de respeitar as legislações específicas. Inclusive, na própria lei federal, a gente tem um parágrafo, né, que diz assim: a fiscalização do exercício do direito de que trata o inciso 1 do caput desse artigo, que é poder funcionar, né, sem a licença, será realizada posteriormente. Na própria lei diz isso, de ofício ou como consequência de denúncia encaminhada à autoridade competente. Então, assim, não está livre de fiscalização, né? E, inclusive, nós havíamos até discutido isso na época com o Paulo Ebel, que nós fomos favoráveis a essa facilitação para se obter um alvará, né? Não dá para ser contra. Agora, isso tem que vir acompanhado do fortalecimento da fiscalização. Imagine, a gente teve agora em 2021, dos estabelecimentos que foram abertos, fecharam muitos, mas muitos foram abertos e 77% foram MEIs. Então, são 77% teve um número bastante específico, eu anotei em algum lugar, foram 3 milhões de empreendimentos a mais em 2021. 77% disso são MEIs. Então, cadê perna para fiscalizar tudo isso? Não é? Tem que facilitar a vida do contribuinte e tem que reforçar a fiscalização, porque senão vira uma anarquia, né? A gente não sabe o que tá acontecendo, porque é muita gente para fiscalizar, é muita demanda para pouca gente fiscalizando. Realmente, logo quando a medida provisória ela foi editada lá em 2019, nossa, eu recebi
inúmeras mensagens, ligações, e principalmente, né, dos colegas lá da Guarda Civil Metropolitana, falando, ai, você viu agora a medida provisória federal, porque está liberando os comércios, e eu recebi um áudio falando o seguinte, ah, se o fiscal vier fiscalizar a sua atividade, chama a polícia, porque ele está cometendo crime, porque agora tem a lei da liberdade econômica, chama a polícia. E outra coisa também, se vierem apreender a sua mercadoria para os ambulantes, chama a polícia, porque também está ilegal. Clare, fala para mim uma coisa, afinal de contas, essa legislação que nós estamos falando federal, ela está aplicada aos comércios apenas, aqueles estabelecidos, formalizados, ou engloba também os comerciantes ambulantes, porque eles estão acreditando que essa lei federal está alcançando eles, também está dando para os ambulantes a liberdade de trabalhar sem qualquer tipo de autorização da prefeitura. Como que é esse entendimento dos ambulantes aí nessa lei federal? A lei é específica para atividades particulares em solo particular, né? O uso da via pública na cidade de São Paulo, ela é regida pela lei, pelo Tô Legal, e há necessidade, não tem nada a ver com a liberdade econômica, né? Eles não precisam de licença de funcionamento, mas eles precisam de termo de permissão de uso. E isso é regido pela lei do Tô Legal, e eles têm que obedecer essa legislação, eles estão completamente fora do rol dessas atividades de baixo risco. Para deixar claro, então, olha, a lei da liberdade econômica, ela abrange todos os comércios e serviços particulares, não inclui o uso da via pública, né? Isso não está incluído na via pública. A lei que rege via pública é uma lei específica e não está englobada, né, esses comércios, né, de rua, bancas de jornais, esse tipo de coisa, tem que seguir a legislação em São Paulo, a legislação é o projeto Tô Legal, que tem vigorado já há alguns anos. Clare, você falou agora há pouco sobre a importância, na verdade não a importância, né, mas a necessidade da fiscalização. Eu gostaria que você falasse realmente como que está o papel, então, do agente vistor diante desta lei federal e dessas dúvidas, desse entendimento, essa interpretação equivocada dessa lei federal. Qual que é a importância, então, do agente vistor? Qual a importância do fiscal de atividades urbanas? Porque, na verdade, não é só em São Paulo, né? Mas aí no Brasil inteiro. Fala um pouquinho para a gente, de acordo com a sua percepção, o que você pensa sobre isso? Eu acho que a gente tem que considerar a 13874 uma lei importante, uma lei que, de novo, ela tem respaldo na Constituição Federal, né? Não faz mais sentido tanta burocracia para se abrir um pequeno comércio. E só que, assim, a fiscalização, você vê que a própria lei, ela diz que a fiscalização será feita posteriormente, né? Então, é muito importante que a gente tenha não só o município de São Paulo, mas outros municípios, mas falando especificamente de São Paulo, um fortalecimento da fiscalização, né? A fiscalização precisa ter um corpo capaz de fiscalizar toda essa gama de novos empreendimentos que estão surgindo na cidade, né? Junto a esses novos, né? Eu citei lá um número em 2021. A expectativa para 2022 é maior ainda, né? As pessoas com toda a dificuldade por conta da pandemia, muita gente que perdeu o emprego foi levada a abrir um pequeno comércio, um pequeno serviço. E essas pessoas, tudo bem, tem lá a lei que lhe dá esse respaldo de facilidade para iniciar os trabalhos. Agora, para o ordenamento da cidade, é preciso que haja uma fiscalização. E em São Paulo, a gente está muito aquém do necessário, né? Nós não temos fiscais suficientes para fiscalizar nem por amostragem. Né? A gente tem insistido muito, eu sei que a diretoria do sindicato tem insistido muito com o governo da necessidade de concurso, da necessidade de valorização desse funcionário, né? Que, afinal, estamos aí com 20 anos do último concurso, praticamente 20 anos do último concurso. E olha que a cidade cresceu,
né? E olha que está crescendo agora, o tanto de atividades abrindo. Então, é muito importante que, junto com essa legislação, venha também uma legislação, um concurso, uma legislação de valorização da categoria, para que o ordenamento da cidade seja cumprido. E o agente gestor, ele é, na cidade de São Paulo, ele é o responsável por garantir o cumprimento da licença de funcionamento, do código de obras, do plano diretor. Então, é muito necessário que haja um complemento desse quadro urgentemente para ontem, né? Para que a lei não caia naquilo de vale tudo, né? E aí, em vez de uma cidade organizada, a gente caminha aí para uma cidade mais anárquica ainda do que já está, né? Eu agradeço demais a sua participação aqui, trazendo essas informações tão importantes e tão esclarecedoras da aplicação desta lei, como já falei, a 13.874 de 2019, que é a Lei da Liberdade Econômica. E eu gostaria de te agradecer novamente a participação, né, aqui conosco, e saber se você tem algum comentário final, alguma coisa que você queira deixar aqui para as pessoas que estão assistindo o vídeo. Só voltando um pouquinho no autor da medida provisória, o Paulo Ebel, ele, acho que foi em novembro de 2021, por aí, ele deu entrevista para um canal onde ele diz que o maior orgulho dele foi ter feito essa legislação. E ele sugere, inclusive, não sei se por pesquisa dele, sei lá o quê, que os municípios que não estejam cumprindo sejam denunciados para o Ministério Público por não estar cumprindo a legislação federal, né? Eu acho que até vale uma conversa depois, né, com a diretoria da FENAFISC, né, que é a nossa federação, para a gente fazer um levantamento, né, de quais municípios estão se adaptando ou não, né? E não é o caso da cidade de São Paulo, que a nossa legislação foi anterior, a nossa legislação para baixo risco, para as MEIs, para pequeno porte, foi anterior a essa legislação federal. Bom, eu espero que a gente tenha colaborado aí para esclarecer, né, um pouco. É lógico que a lei é grande, a gente pode até voltar depois a verificar se teve alguma alteração, né, na legislação. Espero que tenha, né, colaborado e agradeço pela confiança e pela oportunidade de participar de um quadro tão esclarecedor aqui para a cidade, né, e para os nossos, tanto para os contribuintes, né, que assistem ao nosso canal, quanto para os agentes gestores e os colegas FAOs do Brasil inteiro. Muito bem, pessoal. Este é o vídeo que nós pensamos em trazer hoje para vocês. Nós falamos sobre a Lei da Liberdade Econômica, a Lei Federal 13.874 de 2019, que, embora seja uma lei de nível nacional, ela tem influenciado todas as cidades aqui do Brasil, inclusive trazendo uma série de interpretações equivocadas aqui na cidade de São Paulo, porque nós já tínhamos uma legislação anterior que foi aí recebida, vou chamar assim, pela lei federal. Então, aqui na cidade de São Paulo não tivemos muitos impactos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica aqui no gostei. Se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho das notificações para você receber sempre os nossos vídeos. E agradeço a tua companhia até esse momento aqui, até o final. E vejo você no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!